Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro Eventos Sinais, capítulo 7, Vida Campestre. Antes de iniciarmos, gostaria de ler um texto da Palavra para dar uma introdução ao tema. Gênesis capítulo 2, verso 7 e verso 8. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção do leste, e ali colocou o homem a quem havia formado. Como nós falamos no nosso último estudo do capítulo 6, nós vemos que Deus busca levar o homem ao seu desígnio original. O homem, o remanescente, o povo remanescente ao seu desígnio original. Então, voltando assim à alimentação, como foi desde o princípio, e agora nós vamos estudar o local de morada, como foi desde o princípio. Deus criou um jardim para o homem habitar. E agora, nesses últimos dias, Ele quer nos levar novamente aquilo que Ele havia planejado desde o princípio, que o homem subsistisse da terra. Então, vamos lá. Eventos Sinais, capítulo 7, Vida Campestre. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Falando de Cristo, ali foi a habitação de Cristo, uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade. Não havia extravagâncias na vida de Cristo. Cristo viveu uma vida simples. Luta diária com as dificuldades e provações. Abnegação, economia e serviço paciente feito com contentamento. Vamos dizer que a vida de Cristo é como o da maioria das pessoas honestas que há, não só no nosso país, mas como no mundo. As pessoas que têm de ir à luta, vivendo uma vida simples, sem extravagância, sem luxos, ganhando o suficiente para subsistir, para se manter, para ajudar o próximo ao seu lado. Uma vida totalmente diferente do que a maioria das pessoas almeja, que é uma vida luxuosa, uma vida com extravagâncias, uma vida de gastanças. Devemos ter isso em mente, que as condições a quais estamos não é levada em consideração ao céu. Muito pelo contrário, quanto maior a dificuldade nas lutas aqui, mais mais nós conseguimos nos apegar a Deus, mais nós estamos próximos a Deus. Quando não nos falta nada, quando somos abastados, tendemos a nos tornar cada vez mais laodiceanos. Sou rico e abastado e nada me falta, quando na verdade são pobres, miseráveis, cegos e nus. Então devemos tomar cuidado, muitas vezes almejamos muito e não somos fiel no pouco, então devemos ser fiel no pouco, e se assim for da vontade do Senhor que tenhamos muito, assim Ele irá conduzir, assim Ele irá preparar o caminho a nós. Sai das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim, em que os vossos filhos possam ver as flores crescer e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Hoje em dia, nas cidades, as nossas crianças já não têm mais contato com a natureza, já não veem mais as árvores nascendo, já não veem mais as frutas nos seus pés, não sabe a diferença de esperar e aguardar para colher um fruto e comer, já não vê mais flores. Quantos de nós vemos flores no nosso dia a dia? Às vezes uma ou outra árvore ali na calçada. Devemos estar mais próximos à natureza para aprendermos das lições que a natureza tem para nós. Porque a natureza também nos ensina muito. E Cristo nos mostrou isso através das parábolas, sempre falando da natureza. O reino dos céus não é como os reinos que nós conhecemos aqui, mas é como um grão de mostarda. E por aí vai.
para fora das cidades. É minha mensagem nesse tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Porque nas grandes cidades é onde está concentrado toda a sorte de pecados e divertimentos que nos afastam a mente de Deus. É nas grandes cidades em que o ar está contaminado, em que não há natureza, em que já não há mais a luz solar como deveríamos tomar, onde a correria do dia a dia não nos permite ter tempo para nada. E quando eu digo da luz solar, né, não tem sol na cidade? Tem sol na cidade, mas é tanta poluição que os raios do sol já não chegam como deveriam chegar se não tivesse aquela poluição. O ar puro. Enfim, tantas coisas que no campo há, que nas cidades não tem. O Senhor recomenda que seu povo fixe residências longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Os pecados estão concentrados nas grandes cidades, onde há mais prostituição, onde há mais bebedice, onde há mais toda a sorte de outras abominações que há no mundo, onde há mais violência. E estar na cidade nos faz olhar e estar próximo desses ambientes. E se não vigiarmos, muito mais precisamos nas cidades, estaremos sendo transformados pela contemplação. Já somos transformados pela contemplação, mas estamos contemplando essa sorte de pecados, então isso tende a nos transformar, a nos levar a essa vida. Se nós formos ver na história de Ló, Ló quase se perdeu, demorou-se a sair da cidade. O anjo teve que tomá-lo pela mão e levar ele, suas filhas e sua mulher para fora. A mulher de Ló não compreendia a urgência da mensagem. E ela não entendia porque ela não via no seu marido isso. E por isso ela olhou para trás e se perdeu. Ló quase se perdeu se não fosse os anjos tomarem pelas mãos. Viver naquele ambiente contaminou as suas filhas, que o embebedaram e tiveram filhos com ele. Tudo porque contemplaram os pecados e as abominações de Sodoma. Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas leem o capítulo 11 de Apocalipse. Lede cada um dos versos e aprendei o que ainda está para ocorrer nas cidades. Lede também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro. Quer compreender mais o porquê? Porque muitas pessoas não entendem. Por que eu tenho que abandonar as cidades? Por que eu tenho que ir no campo? Está aqui a instrução. Lê o capítulo 11, lê o capítulo 18. Lembrando que nós não devemos ler superficialmente, não é ler por ler, é escavar os tesouros da Escritura. Muitas vezes o conteúdo está ali na nossa cara, mas nós não vemos porque pegamos a letra pura e fria e achamos que aquilo é o conhecimento. Há muito mais profundidade nas palavras sagradas do que apenas uma leitura superficial pode nos trazer. Então devemos realmente buscar a compreensão, entender, buscar, estudar, para que essas palavras façam sentido em nossas vidas. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las para adverti-las do que estar para sobreviver à terra. O povo de Deus não deve estar concentrado nas cidades, mas sim ir de postos avançados, ou seja, estar fora delas, mas continuar a ir nas cidades, evangelizar. Não é para abandonar as cidades. Assim como Enoque fez, nós já estudamos aqui quando estudamos o livro A Vida Devocional de Enoque. Assim como Enoque fez, saía da cidade, se ia para sua casa afastada, se preparava, se consagrava, tinha comunhão com o Senhor. Então ele ia às cidades adverti-las das coisas, das abominações que ela cometia, dos pecados que ela estava cometendo.
Enoque nos mostrou como fazer isso. E assim eu e você devemos fazer também. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Ló poderia ter feito o seu lar afastado da cidade, e indo lá advertir, ele pregou, ele advertiu a cidade, porém ele permitiu que sua família fosse, qual é a palavra? Contaminado, não tem a palavra. Ele poderia ter preservado a sua família dos males, ou seja, ele permitiu que os males, os pecados da cidade contaminassem o seu lar, entrassem no seu lar. A sua esposa não compreendeu a mensagem de urgência, suas filhas não compreenderam e tantos outros da família dele que se perderam ali. Outra vez dizemos, sai das cidades, não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro onde podeis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Muitas pessoas acham que estão se privando das coisas que há na cidade quando se afastam dela. Estão, na verdade, se protegendo dos males que há nas cidades. Devemos, eu e você, termos isso em mente. Devemos estar cada vez pensando ou nos afastando de todos os lugares que são, vamos dizer assim, morada dos pecados da humanidade. Quantas pessoas não moram de frente a bares nas cidades? Quantas pessoas não veem ali na sua porta passando tráfico de drogas, prostituição e tantas outras coisas mais. Aliciamento para o crime. Por que eu e você queremos nos estabelecer em um lugar como esse e não nos afastarmos? Ah, mas eu não moro perto desse lugar, eu moro perto de um shopping, ou de um restaurante, uma balada ou coisas assim. E a música que você ouve e as coisas que não estão lá dentro. E as bebedices, as pessoas entrando e saindo totalmente fora de si por conta de bebidas. As músicas que não estão entrando no seu ouvido, no ouvido da sua família. Então, por isso, não devemos estar próximo a esses locais. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação seres convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Ai, ricas bênçãos aguardam os que delas quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Quando estamos próximos à natureza, estamos contemplando a natureza, então nós somos transformados pela contemplação. Todos os dias eu tenho feito caminhada e eu percebo os passarinhos andando, cantando. Às vezes alguns, dependendo da espécie, separados, né, sozinhos, alguns andando em grupos. As folhas das árvores dando os frutos, cada uma a seu tempo, crescendo aos poucos. A banana crescendo, o coco crescendo, o limão crescendo. Cada um no seu tempo, cada um dos animais indo ali, borboletas passando, pousando nas árvores, polinizando. Nós vemos cada detalhe que o Senhor nos deixou ali, lições para nós, que nós não conseguimos perceber quando estamos rodeados de tantas coisas, tantas informações como dentro da cidade,
E muitas vezes, quando nós olhamos, nós não percebemos essas lições porque nos falta contato com o Senhor. Nós não tomamos tempo para estar com o Senhor, nós não tomamos tempo para observar essas coisas e ver o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O Senhor nos deixando mensagens claras. Pela nossa falta de comunhão, falta de proximidade com Deus, pela contemplação do pecado ao nosso redor. E quando eu digo contemplação, eu volto à história de Ló. Não é que ele e a família praticavam o pecado, mas eles viam constantemente o pecado e isso os corrompeu de tal maneira que nós vimos ao final da história. A mulher de Ló se perdeu, as filhas fizeram o que fizeram, há tantos outros da família que se perderam na cidade. Devemos contemplar mais as obras do Criador e menos as abominações deste mundo. Enviai os filhos para escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentação. Enviai os filhos para escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. Muitas vezes nós não compreendemos porque nossas crianças têm se afastado da igreja, não têm mais ido da igreja, os jovens não estão mais na igreja, mas estão tão envolvidos com o mundo que as coisas de Deus já não têm aquele prazer. Se envolveram tanto com o mundo, contemplaram tanto com o mundo, se associaram tanto com as pessoas do mundo, que já não tem mais vontade de participar e fazer as coisas do Senhor, a obra do Senhor. E para construir o caráter, para manter o caráter firme, para continuar na igreja, é muito mais difícil, é um trabalho 10 vezes mais árduo quando vivemos nessa situação, que pode ser comigo e com você, no nosso local de trabalho, os nossos filhos que entendem e compreendem que precisam estar próximos de Deus, eles têm uma tarefa 10 vezes mais difícil por se associarem com aqueles que estão completamente no mundo. O nosso dever, o nosso trabalho de edificar o nosso caráter, de transformar as nossas vidas é 10 vezes mais difícil por onde estamos vivendo, pelas coisas que estão ao nosso redor. Este é o tempo para que o nosso povo leve suas famílias das cidades para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos dos mais avançados em anos serão enlaçados e capturados pelo inimigo. As coisas ao nosso redor influenciam as nossas vidas de uma maneira ou de outra. Pelas avenidas da alma, o ouvir, o ver, o sentir, o paladar, tudo aquilo que entra no nosso corpo, de alguma maneira afeta a nossa existência, transforma o nosso ser. E se estamos em meio ambientes cada vez mais deturpados, cada vez mais degradados, então essas coisas vão nos transformar. São maneiras que o adversário tem para nos desviar do caminho do Senhor. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançadas em lugares afastados, onde haja campos, montes e árvores. Tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído e estrepido de bondes e carroças. Hoje nós podemos falar aqui dos sons dos carros, das motos, e terão a mente mais sadia. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. É tanto som, é tanta informação, é tanta coisa que nós muitas vezes não conseguimos ouvir a voz do Senhor falar a nós. Quando nós queremos a transformação, quando nós buscamos a transformação, fica muito mais difícil com tantas coisas ao nosso redor tentando nos tirar essa atenção. Como nós já vimos, é um trabalho 10 vezes mais árduo. Nós colocamos um fardo sobre nós mesmos, pelas nossas escolhas.
Não é vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. A agitação na cidade, a correria, o barulho, não há silêncio na cidade. Deixa as pessoas cada vez mais doentes. O silêncio, o barulho do silêncio, né? O barulho do silêncio é algo que é importante para a nossa saúde também. Ouvir o som dos pássaros, o vento bater nas árvores, o som, como dizem, o som branco, né? O barulho da chuva, o cheiro que a chuva traz, o cheiro de terra molhada, quando a chuva bate na terra e sobe aquele cheiro de terra diferente. Tudo isso é benéfico para a saúde também. E nós vimos no estudo passado que o povo remanescente está preocupado com a saúde. Essa preocupação é geral, em todos os aspectos. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio de ar poluído, água e alimentos impuros, as habitações apinhadas, ou seja, uma em cima da outra, tudo amontoado, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços, ou em favelas, ou em prédios minúsculos e apertados, onde você não tem espaço para nada. Esse nunca foi o desígnio do Senhor. Se nós formos lá no livro de Gênesis novamente, nós vemos quando Enoque, depois de matar Abel, quando Caim, depois de matar Abel, ele se afastou e criou uma cidade com o nome do seu filho, que por algum acaso é Enoque também, mas não o Enoque, o sétimo depois de Adão, é outro Enoque. O Enoque, filho de Caim. É Enoque ou era Enos? Não lembro agora. Enfim. Depois os irmãos podem ver lá Gênesis capítulo 4, que fala sobre isso. O Senhor deseja que o seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras e onde seus filhos poderão estar em contato direto com as obras do Deus na natureza. As obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. E aqui um ponto importante, falou no outro e eu acabei não comentando. Aqui no parágrafo anterior diz o predomínio do ar poluído, não tem nem que discutir nas cidades, o tanto de fábricas, de carros, o ar é muito mais poluído do que fora das cidades. A água contaminada, muitas vezes esgotos a céu aberto, muitas vezes a água que não é tratada devidamente, a falta de saneamento básico, alimentos impuros. Hoje, dentro das cidades, é muito difícil alguém que tenha uma horta ou que tenha ali algumas plantas que dê alguma coisa, um tomate, qualquer outra coisa, qualquer outra fruta, qualquer outro alimento. É muito difícil isso na cidade. Os alimentos que nós compramos nos mercados cheios de agrotóxicos. Se a gente for comprar um alimento orgânico é muito mais caro. E algumas pessoas dizem que não, o alimento orgânico não é tão bom assim. Não, os outros só usou veneno, mas não é assim. Não é ruim. É a mesma coisa. O que foi feito, foi criado com veneno e o que foi criado sem veneno. Outros, agora os alimentos são geneticamente modificados, os transgênicos, é soja, é milho. Tudo que você vai comprar, está lá o triângulo com o T, mostrando que aquele alimento foi modificado geneticamente, ou seja, não foi um alimento que Deus produziu, foi criado pelo homem, modificando aquilo que Deus produziu, aquilo que Deus criou, e nós comemos isso achando que nada vai acontecer, e aí depois ficamos doentes e não compreendemos de onde veio a doença, de onde veio o câncer, de onde veio uma diabetes, de onde veio tantas outras coisas. Os problemas de respiração, as inflamações no corpo. Quando no campo a gente pode cultivar as nossas frutas, nossas verduras, os nossos legumes.
E se você já comeu alguma vez um alimento que você tirou ali da terra, você viu a diferença de sabor que é de um do mercado e de um que você acabou de colher. É outro tipo de alimento, é outro sabor. Quem já comeu uma banana vinda da planta mesmo, ali pegou a penca e comeu, e pegou uma banana no mercado, sentiu o sabor diferente. E pode ir para todas as frutas que você imaginar, para todos os alimentos que você imaginar, o sabor é diferente. Vamos continuar. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Quando nos diz lá em Apocalipse que haverá uma marca, onde aqueles que não receberem a marca da besta não poderão nem comprar nem vender, se você estiver na cidade, como é que você faz para se alimentar na cidade se você não for no mercado comprar para comer? Se você está na cidade, se você não tem de onde tirar, mas eu tenho uma casa muito grande aqui na cidade e eu consigo tirar todo o meu alimento. Ainda assim, quando outras pessoas souberem, mas aquele lá, ele não aceitou, aquele lá é o causador de intriga, da discórdia aqui. Você acha que as pessoas vão aceitar numa boa, você não aceitar a marca e viver no meio delas, e ter o seu alimento no meio da cidade, e nada vai acontecer. Hoje em dia, casas já são invadidas e roubadas por muito menos. Imagine quando você ou eu, estando no meio da cidade, formos os causadores dos problemas do mundo, né? Entre aspas, problemas do mundo. Porque o mundo estará em crise e as pessoas dirão, são aqueles lá que rejeitam a mensagem, que não aceitaram a marca. E se o irmão sabe do que eu estou falando, o irmão compreendeu essa mensagem. Estar nas cidades nesse tempo onde comprar e vender é um problema sério e será um problema sério, é praticamente uma sentença de morte para aqueles que quiserem ser fiéis a Deus. Quando o Senhor se dispõe a preparar o caminho diante de nós, que ninguém recue, pondo em dúvida a sensatez de prosseguir ou recusando dar encorajamento e ajuda. Se o Senhor abriu o caminho, vai. Não fique esperando, não coloque em dúvidas, não pestaneje, não retroceda. Siga aquilo que o Senhor quer para nós. E o último texto para a gente encerrar. Algumas pessoas têm desejado saber por que nosso escritório de publicações deve se mudar de Oakland para Mountain View. São 2 cidades nos Estados Unidos. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Não devem os jovens que estão ligados às nossas instituições ficar expostos às tentações e à corrupção que campeiam nas grandes cidades. Mountain View parece ser um local favorável para a tipografia. E aí, quando nós vemos uma crítica e advertência à igreja agora, quando nós vemos associações na cidade, casas publicadoras na cidade, universidades na cidade, e se está achando que não é, só pegar em São Paulo. A CPB está em São Paulo, tem o NASP São Paulo está no meio da cidade, a Superbom está na cidade, tudo ali em São Paulo, muito próximo da cidade, literalmente na cidade. Aí nós vemos esses lugares na cidade e nós vemos que a orientação que foi dada é que esses lugares não estivessem na cidade. Mas quando foi construído estava afastado. Mas agora, como nós vimos aqui, a orientação era mudar de Oakland para Mountain View, ou seja, sair dali. Era aqui porque dava, mas agora não dá mais, vamos sair. Mas não, agora com esses locais na cidade, a associação no meio da cidade. A associação, a ápice, fica no meio da cidade. A Associação Paulistana fica no meio da cidade. As associações que eu conheço lá em Santa Catarina ficam no meio da cidade. As escolas nos meios da cidade. Eu falei do NASP, que é uma universidade, é grande, mas se você pegar todas as escolas adventistas por aí, elas estão no meio da cidade.
Uma ou outra que você vai pegar afastado, nasce com Engenheiro Coelho, tem uma lá em Jaguaré do Sul, se eu não estou enganado, tem uma escola adventista mais afastada, ou seja, algumas poucas estão mais afastadas, mas a maioria estão na cidade. Mas a orientação é para nós tirarmos da cidade, aqui, uma mudança do local de onde estava. Mas por que as nossas associações, nossas escolas, nossas casas publicadoras estão no meio da cidade? Por que não ouvimos orientação? E aí está o grande problema do porquê que muitos dentro da igreja rejeitam a mensagem. Porque nossos pastores não pregam, porque nossos pastores não vivem. Vai falar para a associação, tem que tirar daqui. Fala isso para alguém. Se foi tirado agora, recente. Comprando mais instituições e mais prédios no meio das cidades. Porque nós estamos olhando para isso e achando normal. Por que ninguém levanta a voz e adverte falando, nós não podemos ficar aqui. E aí, por essas instituições estarem dentro da cidade, como é que diz aqui, ó? Jovens que estão ligados às nossas instituições, ou seja, os trabalhadores das associações, das escolas, das faculdades, das casas publicadoras, expostos às tentações e às corrupções que campeiam as grandes cidades. E aí nós não compreendemos porque nós vemos tantas abominações entrando dentro da igreja. Porque nós temos uma orientação e nós mesmos a rejeitamos. Se nós a rejeitamos, estamos contemplando, estamos expostos aos perigos e às tentações das cidades. Os perigos e as tentações uma hora vão vencer. Porque se o Senhor nos orientou a sair, é porque Ele quer que nós saiamos. O Senhor quer nos fortalecer. Mas nós estamos em um lugar que nós não permitimos a nós mesmos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ter uma mudança de vida e mentalidade em nós. Precisamos ouvir a voz do Senhor e fazer-o assim, diz o Senhor. Não assim diz o pastor. Não assim diz a associação, a igreja. Precisamos ter uma mudança de mentalidade em nossas vidas. Precisamos compreender essa mensagem e aplicá-la em nossas vidas. Não é como alguns dizem, quando sair o decreto, aí nós vamos sair. Como é que vamos sair quando sair o decreto? Quando nós já não podemos comprar e vender? Quando vamos ter que sair correndo às pressas, no desespero? Como é que nós vamos no desespero comprar algum lugar e vai ter lá tudo plantado bonitinho já para a gente tirar a nossa subsistência da terra? Um detalhe importante, isso é importante de lembrar. Não é para nós confiarmos na nossa propriedade, na nossa terra, no nosso mantimento que tiver. É para confiarmos no Senhor, porque uma hora nem isso teremos mais. Porque até lá vão nos perseguir. Mas enquanto isso, o Senhor quer nos dar um pouco mais de tempo, um pouco mais de preparação para esse dia. Por isso devemos sair. E nos preparar lá. Para quando nem isso pudermos, e quando todas as providências vierem do Senhor, quando o alimento não faltar, porque o Senhor provê. Não é porque nós temos ele ali ou porque podemos comprar agora no mercado. Quando isso acontecer, deveremos confiar inteiramente no Senhor. E dar esse passo de fé de nos afastar das cidades para regiões mais afastadas, para o campo. Isso é um passo de fé, isso é uma demonstração de confiança no Senhor. E o Senhor vai nos conduzir até onde Ele quiser. Jesus está voltando. E hoje precisamos tomar uma decisão que impacta a nossa vida e a vida da nossa família. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Lembrando que apenas li alguns trechos do capítulo. Recomendo aos irmãos a leitura completa lá no aplicativo da Bíblia. Se tiver seus pedidos de oração, deixa nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de estar diante de Ti, Senhor amado. Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos deixou uma mensagem importante para nós, uma mensagem que precisamos olhar com a devida atenção, Senhor amado. Precisamos estar preocupados, sim, com os perigos que nos rodeiam na cidade, Senhor amado. Por favor, nos ajude, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Abre, Senhor, o caminho e nos
Ajude, Senhor, a dar um passo de fé em direção àquilo que o Senhor nos pediu, aquilo que o Senhor nos orienta. Que a tua vontade se cumpra sobre nós e sobre a nossa família, Senhor. Por favor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e Deus te abençoe.